Pessoal, na aula de hoje a gente vai entender quais são as formas que a gente tem para captar recursos para construir uma casa para venda, lançar a nossa primeira incorporação, o nosso primeiro empreendimento imobiliário. E a gente vai entender também quais são os indicadores que a gente tem que analisar quando a gente está construindo uma casa para venda. Existem diversos indicadores, porém nós temos a margem de lucro e o ROI, que são, assim, ao meu ver, os principais que a gente mais tem que analisar. Então eu vou trazer aqui na tela do computador para vocês quais são essas quatro principais formas de captar recurso e depois lá na frente a gente vai entender um pouco mais sobre esses indicadores e a diferença de cada um deles. Vamos lá, formas de captação. Como é que eu posso captar recurso para lançar um empreendimento imobiliário? Eu coloquei essas quatro principais, são as quatro que a gente mais utiliza. A primeira delas é recursos próprios. Atualmente eu não trabalho mais dessa forma, com recursos próprios. Só que quem está começando ou quem já tem muito capital e não quer se envolver com financiamento bancário ou trazer um investidor para investir com aquela pessoa, é uma forma que a pessoa costuma optar mais, porque é a forma mais fácil que você tem para entrar no mercado imobiliário. Mais fácil para aquela pessoa que já tem capital, vai ter menos burocracia. A segunda forma é recurso próprio mais banco. O que seria isso? Eu vou pegar um financiamento bancário para lançar essa incorporação e uma parte eu vou entrar com capital próprio. Então o banco, junto com o meu capital próprio, a gente vai desenvolver um empreendimento imobiliário e vai fazer a venda dessa residência. A terceira forma que eu trouxe aqui para vocês é investidor. O que seria com investidor? Investidor é aquela pessoa que vai trazer o capital, ele vai aportar o dinheiro para fazer aquela obra, a gente vai desenvolver o empreendimento imobiliário, no final daquela obra fazer a venda da casa e aí a gente vai dividir o lucro. Pode ser meio a meio, 40-60, 60-40, enfim, existem diversas formas de negociação. A forma que eu vou trazer aqui para vocês é como se fosse 50-50, é a que a gente mais vê sendo praticada e vai ficar mais simples da gente fazer as contas. E a quarta forma que eu estou trazendo aqui para vocês é investidor mais banco. É muito parecido com a segunda forma que eu trouxe aqui para vocês de captação, que seria eu colocar o meu capital mais um investimento, um financiamento junto com o banco. Nesse aqui seria o investidor pegar esse financiamento com o banco e o restante de capital da obra ele aportar do bolso dele. Então seria o investidor mais o banco e você como incorporador, né, para lançar esse empreendimento imobiliário. Vamos lá, vamos entender aqui todos os pontos que eu desenhei nessa planilha para a gente. Primeiro, sobre recursos próprios. Vamos trabalhar aqui linha por linha. Nesse primeiro, recursos próprios. Custo da obra. Também já adiantando para vocês, a obra eu fiz como se fosse uma obra padrão, é igual aqui em todas as linhas, tá pessoal? Uma casa que a gente gasta 400 mil para fazer e vende por 600 mil. Quem acompanha a gente aqui há mais tempo sabe que a margem de lucro de uma casa geralmente é de 40% a 60%. Então eu coloquei aqui 50% para ficar bem fácil da gente fazer conta, um número redondo. Então gastei 400 mil para fazer a obra, vendi a obra por 600 mil reais, tive 50% de margem de lucro. Vamos lá. Capital próprio. Qual é o capital próprio que eu tenho tirado do meu bolso? Se a gente está falando aqui que essa linha, a forma de captação é recurso próprio, então eu vou ter que colocar todo o dinheiro para essa obra. Se a obra custa 400 mil, eu vou colocar 400 mil reais. Então o banco não vai colocar dinheiro nenhum, o investidor não vai estar nesse cenário aqui, ele não faz parte, então também não coloca recurso nenhum. Custo para alavancagem não existe porque eu não estou alavancando o meu empreendimento. O que é alavancagem, pessoal? Para quem não sabe, alavancagem é, por exemplo, quando eu vou pegar o recurso junto com o investidor ou junto com o banco, eu vou colocar uma fração, um pouco de dinheiro do meu bolso e essa outra pessoa vai colocar o restante do capital. Então eu estou alavancando, só com um pouco de dinheiro meu eu consigo lançar um empreendimento muito maior. Isso é alavancagem. O lucro líquido que eu vou ter nesse empreendimento, 200 mil reais. Se eu fiz uma obra com 400, vendi por 600, eu tive um lucro líquido de 200 mil reais. Não tive custo de alavancagem, não tenho que dividir o meu lucro com o investidor. Então fica tudo para mim, 200 mil reais de lucro líquido. A margem de lucro dessa obra, aqui eu estou falando da obra, tá pessoal? Não estou falando em relação ao meu capital, nem do investidor, da obra. Essa obra teve 50% de margem de lucro, por quê? 200 mil em cima de 400 mil, 50%. Qual foi o ROI que o incorporador, esse INC é incorporador, pessoal. Qual foi o ROI que o incorporador teve? O ROI é quando a gente divide todo o nosso lucro líquido que a gente teve pelo capital que a gente tirou do nosso bolso. É o retorno que a gente teve sobre o capital investido. Esse é o ROI. Então o ROI foi de 50%, porque eu tirei 400 mil reais do meu bolso e tive um lucro líquido de 200 mil reais. É 200 mil dividido por 400. Então 0,5 equivalente a 50% de ROI nessa linha aqui. ROI do investidor, não tem ROI do investidor porque o investidor não faz parte desse cenário que a gente está conversando. Na segunda linha, segunda forma de captação seria a gente fazer um investimento utilizando um financiamento habitacional. A gente vai lá no banco, pega um financiamento para fazer a construção daquele imóvel e o restante de capital a gente tira dinheiro do bolso
para conseguir viabilizar aquele empreendimento. Por que que aqui o valor muda um pouco? O que que acontece? O VGV mantém 600 mil, capital próprio. Quando a gente vai fazer um financiamento no banco para lançar um empreendimento imobiliário como esse, no cenário que a gente tem hoje junto à Caixa, por exemplo. A Caixa entra com 70% e eu entro com 30% do valor dessa obra. Então, teoricamente, tinha que fechar 100% no final e dar os 400 mil. Só que não é assim que acontece. Quem é acostumado a desenrolar esse tipo de financiamento com a Caixa sabe que você tem que ter durante a obra um pouco mais de recurso próprio do seu bolso para conseguir ir liberando as medições, porque quando você está liberando as medições na Caixa para fazer os pagamentos, você tem que executar a obra e a Caixa libera o dinheiro para você. Você executa mais a obra, ela libera o dinheiro para você. Então, um exemplo, um número redondo, se você vai fazer uma obra de 100 mil reais e a Caixa vai financiar 70%, muita gente vai pensar, a Caixa vai entrar com 70 mil, eu tenho que ter 30 mil e pronto, a obra vai ficar pronta. Se você tiver só esses 30 mil, você não vai conseguir girar esse processo até o final. Você tem que ter um pouco mais de capital para girar e lá no final você vai ter o estorno, né? Vai receber de volta essas medições da Caixa e vai repor o seu capital. Mas você não pode ter o valor justinho. E geralmente eu considero ali no mínimo 10% a mais do custo da obra que você tem que ter para ir girando um empreendimento desse. No mínimo 10%. Então por isso que eu coloquei aqui 440 mil reais. Só com 400 não vai dar certo. Se a Caixa já vai entrar aqui, ó, se o banco já vai entrar com... Coloquei 0,7% de 400 mil. Se o banco já vai entrar com 70% do valor desse imóvel, eu vou ter que entrar com mais 40%. Então vai dar como se fosse aqui a soma dos dois, 110% do valor do empreendimento, 440 mil reais. Nesse caso, com quanto que o investidor entra? O investidor não entra com nada porque ele também não faz parte desse cenário. Custo da alavancagem. Qual é o custo que eu tive para fazer essa alavancagem? Eu coloquei aqui 14% dos 400 mil, que era o valor do empreendimento. O valor inicial, né, esses 10% que a gente colocou lá a mais, ele não entra aqui nessa conta, porque ele é só um capital para a gente girar a obra, mas ele não conta juros em cima dele, tá bem? Pelo histórico dos processos que a gente já fez, a taxa de financiamento, a taxa de juros, junto com as taxas que a gente tem que pagar no banco, dá em torno de 14%. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende de como você desenhou todo esse processo. Mas vamos trabalhar aqui em torno de 14%. Então, se de juros e taxas na Caixa eu paguei 56 mil reais, esse foi o custo para eu ter essa alavancagem de 280 mil reais do banco. Então, qual foi o meu lucro líquido? O meu lucro líquido foi 600 mil menos 440, vai dar 160 mil reais. Só que eu tive que pagar de juros, de taxa, 56 mil. 160 menos 56 mil, sobra 104 mil reais. 104 mil reais foi o que eu tive de lucro líquido nesse investimento. Muita gente pode olhar e pensar assim, mas ficou muito abaixo do de cima. O de cima foi 200 mil, esse aqui foi 104 mil. Beleza, mas vamos olhar os indicadores como é que ficaram. A margem de lucro, ela caiu sim, porque a gente teve 160 mil aqui a casa de lucro em cima de 440 mil, né, que foi o valor que a gente teve que colocar. Então a gente teve que colocar, o custo da obra foi maior e o lucro dela foi menor. Então a margem de lucro caiu bastante em relação ao de cima. Porém, o ROI, ele é muito mais interessante. É o que eu mais analiso quando eu vou lançar um empreendimento. Porque o ROI, ele está trazendo aqui para a gente qual foi o lucro líquido, qual foi o dinheiro mesmo que sobrou no nosso bolso no final de toda essa operação em relação ao valor que eu tirei do meu bolso. Então o ROI, ele faz muito mais sentido do que uma margem de lucro para a gente analisar em um empreendimento como esse. Então, 65%. Por que 65%? Seriam os 104 mil de lucro líquido dividido pelo capital próprio, que foi 160 mil. Então, ROI, a gente teve um ROI do incorporador aqui de 65%. Muito melhor do que no cenário de cima. Já o ROI do investidor não teve ROI porque o investidor não participa. Nessas linhas de baixo aqui, o investidor já participa. Vamos ver aqui como que seria eu lançar um empreendimento desse pegando capital com o investidor. Essa primeira linha aqui, investidor sozinho. Não vai ter banco, não vai ter ninguém. O investidor vai colocar o capital, eu vou ajudar com esse desenvolvimento desse empreendimento, eu vou entrar como a figura do incorporador nessa obra e aí lá no final a gente vai rachar o lucro, meio a meio para cada um. O custo da obra continua sendo os mesmos 400 mil, VGV 600 mil reais, então 200 mil de lucro, deu essa obra, né? Por que capital próprio eu coloquei 15 mil? Quando você vai fazer esse tipo de investimento com o investidor, muitas vezes você não precisa colocar capital próprio nenhum. Principalmente quando você tem um investidor que já está acostumado a investir com você mais vezes, já fez vários empreendimentos. Mas quando é um investidor novo, ainda nunca investiu com você, você vai ter alguns custos iniciais para conseguir convencer esse investidor a colocar recursos no seu capital, no seu empreendimento.
o que seria esse custo inicial que você teria? Você tem que, no mínimo, contratar ali um projeto arquitetônico, algumas imagens renderizadas. Se você já achou o terreno, é interessante você fazer um estudo de sondagem, porque quando você montar uma apresentação e chegar para o seu investidor, você vai estar muito mais embasado e vai ser muito mais fácil de você convencer o investidor, você chegando com um projeto arquitetônico pronto, com várias imagens do empreendimento, você mostrar que eu já fiz o estudo de sondagem, o solo é assim, o solo é um solo bom, é muito mais fácil, fica muito mais propício desse investidor realmente decidir investir no seu empreendimento do que você simplesmente chegar para uma pessoa dizendo, eu quero fazer uma casa de 400 mil, a gente vai vender por 600 mil, 200 mil de lucro, é 100 mil para você, 100 mil para mim, vamos entrar ou não vamos? Poxa, quem que vai colocar dinheiro numa coisa dessa? Agora chega com tudo isso desenhado, projeto arquitetônico, estudo de sondagem, já leva o parecer que o corretor deu sobre aquele terreno, sobre as casas que estão sendo vendidas na região, vai ficar muito mais fácil você convencer esse investidor. Então esse custo de 500 mil que eu coloquei aqui no começo seria para isso, para você montar todo esse portfólio para apresentar para o seu investidor. Banco não entra nesse cenário, então não tem custo com banco. Investidor vai entrar com 385 mil. Por que ele vai entrar com 385 mil? A obra custa 400, você já colocou 15, você já adiantou aqui um projeto arquitetônico, um estudo de sondagem, já adiantou algumas coisas, então o investidor vai entrar com 385 mil reais. Qual é o custo dessa alavancagem? O custo da alavancagem é você deixar metade do seu lucro para o investidor. Então, o lucro total, 200 mil, você vai deixar metade para ele, 100 mil para ele. É o custo da sua alavancagem. Lucro líquido que você vai ter, que vai sobrar para você no final de toda essa operação, 100 mil reais. Lucro do investidor, 100 mil reais. Ficou 100 mil para cada. Margem de lucro dessa obra, a mesma lá de cima. Você não teve custo com o financiamento, com juros, com nada, e você vendeu uma obra por 600 mil que você gastou 400 para fazer. Então a margem de lucro dessa obra foi de 50%. Mas é aqui que está a cereja do bolo, aqui que está o interessante. Olha o ROI dessa modalidade de investimento. Um ROI de 667%. Por que 667%? Você está tendo um lucro aqui de 100 mil reais, sendo que você tirou 15 mil reais do seu bolso. Então o ROI fica de 667%. Essa aqui é uma modalidade muito interessante de se investir. Qual foi o ROI do seu investidor? 26%. Às vezes a gente pode olhar aqui e ver 50%, 50%, 36%, 65%, 667%. Então, assim, acha números muito altos e pensa, o ROI aqui para o investidor ficou de 26%, ficou muito baixo, talvez ele não entre. Mas lembrem, pessoal, muitos desses investidores, às vezes eles não têm onde investir aquele capital, o capital dele está parado, tem gente que investe aquele capital na poupança, tem gente que vai estar com esse capital na renda fixa. Então, quando você chega para um investidor desse e mostra aqui que você vai ter um retorno de 26% em um cenário previsto, o que seria um cenário previsto, pessoal? Quando a gente vai desenhar um empreendimento desse, lá no nosso curso a gente ensina isso de forma bem mais detalhada. A gente tem vários cenários, tem um cenário previsto, a gente tem um cenário otimista, que é o melhor de todos, tem um cenário já de crise, tem um cenário pessimista, tem vários cenários que a gente desenha para o investidor. E sempre tem aquele cenário previsto, que é o que, se tudo correr bem, se tudo for como a gente está imaginando, vai ser aquele. Se você trouxer para o seu investidor que ele vai ter um lucro aqui de 26% em uma casa aqui de 400 mil reais, que custa 400 mil reais para fazer, uma casa dessa deve girar um ciclo aí de 8 meses, 9 meses. É muito rápido uma obra dessa. Não é uma casa gigante que você vai ficar 1, 2 anos fazendo. Então, em menos de um ano, o cara tem um retorno de 26%, é bem interessante. Mas beleza, vamos para a linha de baixo. A linha de baixo aqui, a outra forma que a gente tem para investir seria pegar um financiamento em nome do investidor. Então seria o investidor mais o banco. Como é que seria o custo dessa obra? O custo dessa obra seria a mesma forma lá de cima, a gente vai ter que ter um 10% a mais de capital para conseguir girar esse empreendimento, então ele aumenta um pouco, vai para 440 mil reais. VGV, o VGV, o mesmo, a gente vai vender essa casa no mesmo valor, não é porque a gente está construindo com financiamento, pagando juros e não sei o que, que a gente vai vender essa casa mais cara, pessoal. Quem decide o preço, o valor de venda dessa casa é o mercado, não é só porque a gente quer colocar mais que a gente vai vender a mais. Capital próprio, coloquei o mesmo cenário de cima, 15 mil, porque eu vou ter que convencer um investidor, eu vou ter que montar uma apresentação, eu vou ter que levar material para convencer esse investidor, então vamos considerar aqui 15 mil de capital próprio. Banco, o banco da mesma forma vai entrar com 280 mil, 70% do valor que a gente precisa aqui para fazer esse empreendimento, igual a gente fez aqui na segunda linha, 280 mil que o banco vai entrar de capital. O investidor, quanto que o investidor vai entrar? 145 mil. Na verdade vai ser assim, 440 menos 15 menos 280, sobrou 145 aqui para o investidor entrar. Se a gente somar essas três linhas, 440 mil reais, a conta fecha. Então, investidor, 145 mil reais. Qual foi o meu custo para alavancagem? O custo para alavancagem é o seguinte, a gente já sabe que pegando esse financiamento com o banco, de juros e taxa, a gente vai pagar mais ou menos 56 mil reais, que está aqui em cima. E a gente sabe
que o lucro que vai sobrar no final vai ser de R$ 104.000. Por que R$ 104.000? Aqui a gente vendeu a casa por 600 mil, essa casa custou 440, então a gente tem 660 mil que sobrou para a gente, né? 160 mil reais. Esses 160 mil reais a gente paga 56 mil de juros e financiamento, então sobra 104 mil reais. Desses 104 mil reais vai ficar 52 mil reais para a gente que está incorporando e 52 mil reais para o investidor. Então qual é o meu custo aqui de alavancagem? Por que deu 108 mil reais? Seria 56 mil que eu vou pagar para o banco, mais 52 mil reais que eu vou pagar para o investidor. Então 108 mil reais de custo de alavancagem nesse formato de empreendimento. Meu lucro líquido, 52 mil reais. Porque ficou 52 para o investidor, 52 para a gente. Margem de lucro. A margem de lucro, como é financiamento, ficou igual da segunda linha, aproximadamente 36%. O nosso ROI, o ROI do incorporador, um ROI também excelente aqui, ó, 347%. Mesmo a gente tendo ganhado aqui 52 mil reais, a gente entrou com pouco dinheiro. Então deu um ROI muito alto de 347 mil reais. 347%, desculpa, e o ROI do investidor foi de 36%. E aqui vocês podem analisar que o lucro líquido, ó, na primeira linha era de 200 mil, depois 104, 100, 52, o lucro líquido foi caindo, porém vocês olham que o ROI foi aumentando e aumentou bastante. Então não existe, muita gente pergunta assim, qual é o melhor formato para eu investir? É com investidor? É com recurso próprio? É com banco? Pessoal, não existe um melhor formato que vai ser melhor para todo mundo. Depende do seu cenário. Se hoje você é aquela pessoa que tem, sei lá, 20, 30 mil reais na sua conta, é 20, 30 mil que você tem para investir, você não tem mais do que isso. Essas duas primeiras linhas aqui já estão descartadas para você. Não tem como você investir aqui. De capital próprio, uma linha você ia precisar 400 mil e a outra 160. Você não tem esse dinheiro. Então, as únicas opções que você tem são essas aqui de baixo. Daqui você vai ter que analisar, você pode fazer as duas, só que quando você sentar para conversar com o investidor, pode ser que o investidor tenha um capital bom, que é de quase 400 mil reais, e consiga fazer a obra toda. Então essa linha aqui de cima vai ficar muito boa para você. Ou pode ser que o investidor não tenha esses 385 mil reais, e um outro cenário que ele tenha, mas que ele está achando pouco aqui, 26% de ROI. Então ele vai preferir fazer com o banco, que ele vai ter que colocar menos capital e vai ter um ROI melhor. Então isso aqui é tudo cenário que você tem que ir decidindo e conversando. Se você pensa assim também, eu tenho muito capital parado, eu tenho muito dinheiro investido na renda fixa, em poupança, um dinheiro que eu não estou usando. Talvez para você seja interessante essa primeira linha, entrar com todo o capital próprio. Se você não quer ter aquela burocracia de lidar com o banco, lidar com financiamento, ter que lidar com o investidor, com outra pessoa junto com você ali naquela obra, então talvez a primeira linha ali faça mais sentido para você. E é normal a gente ver muita gente falando assim que é burrice você entrar com capital próprio para desenvolver um empreendimento. Realmente, você fazer junto com o financiamento, ou você fazer junto com um investidor, você conseguir alavancar o seu investimento, é muito melhor, você vai conseguir retornos mais expressivos. Só que da primeira forma aqui, na primeira linha, você consegue ver que o retorno de 200 mil foi muito bom, você conseguiu em um ano, em menos de um ano, 50% de lucro sobre o capital que você investiu, sem ter dor de cabeça, sem ter burocracia. Então, para muitas pessoas, esse cenário aqui é o melhor para investir. E de modo geral, não existe uma forma certa ou uma forma errada para você investir. Existe a forma que mais vai se adaptar, mais vai fazer sentido para o seu cenário.